A pandemia deixou muitos desafios no varejo, entre eles problemas com a falta de abastecimento, excesso de compra, mau armazenamento de produtos. De lá para cá, esse índice de perda só vem aumentando no caso do varejo alimentar. Mercados, lojas de vizinhança, conveniência. Segundo uma nova pesquisa de prevenção de perdas, o número desde o começo da pandemia até o final de 2022 cresceu 23%. Um índice bem alarmante, que são as perdas não identificadas, que somente em supermercados aumentou mais de 52% nesse período. A gente vai acompanhar o comparativo de 2021 com 2022. Então, você vê aí que o setor de supermercado convencional teve um aumento, de 2,15% para 2,37%. Perfumarias também aumento dessa perda, de 1,74% para 2,33%. Calçados, tem uma redução só no de calçados de 1,38% para 1,09%. Artigos de esporte de 1,15% para 1,65%. Construção, lar, também aumento de 0,96% para 1,25%. Drogarias, de 0,89% para 1,13%. Atacarejos, aumento de 0,89% para 1,02%. E assim a gente vai acompanhando outros setores também, como Magazine Nacional, moda, eletrodomésticos, magazines regionais. Vamos entender melhor sobre esses números, conversando agora com Carlos Eduardo Santos, que é presidente da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. Carlos, explica um pouquinho para a gente como é que vocês estão avaliando esse aumento de perdas no setor. Bom, primeiro, obrigado, Patrícia, pela oportunidade de conversar com vocês e com todos os ouvintes da Band News. Estamos acompanhando, sim, com uma certa preocupação, porque as perdas têm um impacto negativo muito grande dentro da operação do varejo, porque as perdas comprometem a margem de lucro da empresa. Alguns setores do varejo, como você bem destacou, tiveram um aumento significativo. Praticamente todos os setores do varejo tiveram um aumento das perdas em relação ao ano de 2021, relativo ao ano que nós fizemos a pesquisa 2022. Isso mostra que realmente é uma grande preocupação por parte das empresas, porque quando você tem uma perda muito alta, você tem uma redução da margem de lucro. Isso, muitas vezes, pode fazer com que as empresas tenham algum tipo de impacto nos preços. E quem paga a conta são os fornecedores, são os varejistas e são os consumidores. Muito bem, a gente já está colocando aqui na tela, viu, Carlos, alguns setores, desse índice de preços. Então, você vê aí que há um comparativo de setor a setor. Enfim, Magazine Regional ali de 0,93%, moda com índice de 1,18%. Esse gráfico aí, ele mostra por seção, praticamente ali por setor primeiro. Vamos mostrar a outra arte, Renatinho, que traz o detalhe aí sim por seção. Por exemplo, índice de preço de perda total. Então, para mercado, a perda foi de mais de 3%, Supermercado convencional, 2,37%. Isso daí a gente divide em setores. O que você destaca, então, desse resultado, Carlos? Quer dizer, chamando a atenção o setor de mercado e supermercado, então, Bom, primeiro convém explicar que índice é esse. Então, nós calculamos o índice de perda no varejo com base no custo sobre o faturamento líquido obtido durante todo o ano de 2022. Nós dividimos essas perdas em dois blocos: as perdas identificadas, que são os produtos sem condição de venda, e as perdas não identificadas, que são os produtos que nós apuramos as faltas nos processos de contagem dos estoques no varejo. A soma das perdas identificadas com as perdas não identificadas são esses percentuais. E note que os índices médios de margem de lucro no varejo são muito pequenos. Eles variam, por exemplo, no supermercado, entre 1,5% a 3%, 4%. Então, você observa que lojas de vizinhança que tiveram mais de 3%, supermercados que tiveram um pouco mais de 2%, muitas vezes o índice de perda é maior que a margem líquida. Isso tem um impacto, como eu disse inicialmente, muito grande no resultado. Por quê?
porque as empresas que não conseguem medir isso, grande parte do varejo, então essa pesquisa nós realizamos com as principais empresas do varejo do país, grande parte do varejo não tem a menor ideia de quanto eles perdem. E aí isso tem uma relação direta com a questão da competitividade. Nós tivemos também, como causas, né, desse crescimento de mais de 22%, um aumento, infelizmente, de furto desde a pandemia para cá, porque nós tivemos uma retomada do fluxo de cliente nas lojas. Também tivemos, em alguns setores do varejo, o impacto em redução de vendas. Isso também faz com que esse índice de perda que nós calculamos seja também um índice maior, além, obviamente, né, da questão dos erros operacionais que algumas empresas, ao apostar numa venda alta, tiveram um estoque muito alto e isso comprometeu, então, o resultado de perdas. Então, é importante deixar claro que grande parte do varejo não conhece as suas perdas e essas perdas têm um impacto direto, né, no resultado que algumas empresas poderiam ter um resultado maior e, infelizmente, isso também pode contribuir, né, para o fechamento das empresas de varejo do país. E aí, como identificar isso no seu negócio, quantificar, ou então criar uma estratégia para redução de perdas a partir de algo já identificado ali na operação e tentar equalizar isso nos meses que vem à frente, sanar talvez problemas operacionais, de estoque, de materiais? O primeiro passo é você medir as suas perdas, e esse é o grande desafio. O pequeno varejo e o médio varejo, infelizmente, ele não faz uma medição adequada dos seus estoques, então ele não tem um processo correto. A outra coisa é identificar, por exemplo, por que ele está descartando produtos, né? Por que é uma questão relacionada a vencimento de produtos. Só para vocês terem uma ideia, em média, a parte relacionada a produtos sem condição de venda, 70% em média é causada por vencimento. Isso tem a ver com melhorias de processos internos. Então, a receita de bolo, primeiro step é você medir adequadamente o quanto você está perdendo, fazendo realizações, contagens dos seus estoques. O segundo passo é você, ao descartar um produto, você identificar qual é a causa, se é uma avaria, se é um produto que venceu, se é um problema de excesso de compra, enfim, apurar quais são as causas e a partir daí você começa a ter uma melhor gestão. Infelizmente, esse número, o índice médio da perda do varejo, você mostrou aqui por setores, considerando a média do varejo, foi de 1,48%. Isso representa um prejuízo total de mais de 30 bilhões de reais, que poderiam, por exemplo, estar com certeza sendo revertidos numa melhor gestão nas empresas, maior lucratividade, um melhor plano de expansão e consequentemente, preços mais baixos, que isso, como eu disse inicialmente, quanto maior o índice de perda, menor vai ser a competitividade e muitas vezes, para você compensar o prejuízo dessa perda, você acaba repassando isso no preço dos produtos. Pois é, e Carlos, a gente está falando de um setor, como eu abri aqui, que ainda está tentando se recuperar dos efeitos da pandemia e, de certa forma, ainda traz resultados negativos para a atividade. Há pouco mesmo aqui no Band News TV, a gente falou de uma pesquisa de uma empresa ali daquelas maquininhas que constatou que as vendas no varejo caíram, né? Não é que estão ali no 0 a 0, mas caíram 4% em julho, se a gente comparar com o ano passado. O que é possível imaginar aí e como o setor está tentando se reestruturar ainda nesse pós-pandemia? A gente vai entrar talvez num semestre um pouco mais movimentado para o varejo, né? Com as datas festivas que ficam mais apertadas agora no final do ano. Tem Natal, tem Black Friday, tem Dia dos Pais agora, por exemplo, chegando. O que vocês estão projetando junto com esses resultados que são do próprio negócio, né? A gente tem essa pesquisa, nós divulgamos relativa ao período de 2022 e o índice de sentimento dos varejistas que compõem a nossa associação, infelizmente, é de ter um resultado ainda pior esse ano, né? Exatamente pelos motivos que você acabou apresentando, né? As vendas estão tendo impacto não satisfatório, não planejado de acordo com aquilo que se foi planejado no início do ano. Então, mais uma vez, aqui a gente entende e enxerga a prevenção de perdas como uma grande oportunidade para que essas empresas possam ter minimamente um lucro planejado no início do ano. Porque se a venda não está acontecendo por questões políticas, sociais, econômicas, retração,
Talvez, se você gerenciar melhor os seus custos, gerenciar melhor as suas despesas, conhecer as suas perdas e tratar para que você possa ter uma melhor gestão, isso vai gerar, no final, pode gerar no final a possibilidade de você ter lucro e ter uma retomada, né, no caso do setor varejista. Então, a gente entende que o caminho natural para você conseguir gerar mais lucratividade, principalmente em momentos de retração econômica, é você fazer uma melhor gestão das perdas. E isso, consequentemente, gera um benefício para toda a cadeia de valor, para os fornecedores das empresas varejistas, para as empresas varejistas e também para os consumidores, porque tem a possibilidade, quando uma empresa gerencia melhor as suas perdas, de não ter um repasse nos preços dos produtos, e isso o consumidor também se beneficia. Então, é importante que a sociedade em geral se conscientize, né, que o varejo está passando por um processo de desafios, e isso pode fazer com que gerenciar melhor as perdas pode fazer com que, ao final, né, toda a cadeia se beneficie. Muito bem. Carlos Santos, muito obrigada pela entrevista. Bom fim de semana. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau.